Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Aí de imediato já peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Para isso basta passar o mouse em cima dessa imagem aqui de inscreva-se, que está aparecendo no canto inferior direito do seu vídeo, e depois clicar na opção de se inscrever no canal e aproveitar logicamente ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro dele. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, receber isso no seu celular, no seu desktop em tempo real, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir esses procedimentos. Você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Seguindo aqui para a análise, que eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, IRBR3, Gol 4, Alup 11, Raio 3, Rente 3 e B3SA3. Ibov no pregão de hoje apresentando alta em torno aí de 1%, abaixo ainda dessa região aqui de resistência dos 95.443 e até a média móvel de 13 períodos de 95.900. Basicamente é o seguinte, a gente teve ali no semanal uma queda em torno de 2,55%, ainda está próximo de entrar no leilão de fechamento aqui, ou seja, essa variação pode alterar um pouco, mas temos um sinal de início de um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral, ou seja, de uma correção no preço ou no tempo. Dentro dessa sinalização, a gente ainda está com o Ibov com um sinal de uma característica técnica de movimento de baixa, candles descendentes, máximas e mínimas descendentes em relação ao candle anterior. Então nós temos aqui essa região de resistência, se abrir, mesmo que abra aqui subindo e gerar alguma sinalização mais relevante de topo no gráfico de 60 minutos, não só no Ibov, mas em vários ativos que estão com a formação parecida, abre a possibilidade de trabalhar um pouco mais na venda no início da próxima semana, falando aqui do Ibovespa, fazendo como se fosse uma correção em ABC dessa grande queda. Então, se o Ibov tenta aqui subir e gera aqui alguma sinalização mais relevante para baixo, vai ficar mais para se trabalhar numa venda, tentando pegar um próximo candle de baixa aí no Ibovespa. Na verdade, não Ibovespa, não, em cima dos ativos que tem essa formação parecida. Eu vou citar um deles mais no final dessa videoanálise. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Partindo aqui para o mini índice, no pregão de hoje, a gente tem o mini índice aí subindo e gerando aqui, vamos supor, um pivôzinho de alta, mas se a gente observar, está tudo dentro desse movimento aqui de queda. Então, ainda preso nessa região. Da mesma forma que eu comentei no Ibovespa, se mesmo que abra aqui subindo, gerou algum candle mais forte para baixo no G60, vai ampliar a chance de se trabalhar com venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, conseguiu no gráfico de 10 minutos fazer um recuo e proporcionar fundo ascendente, usando pelo menos um fundo ascendente ou pivô de alta acima do patamar dos 95.060 pontos, vai ficar um pouco mais para se trabalhar ainda na ponta compradora a favor justamente desse movimento de subida no gráfico de 60 minutos. Já no dólar no dia de hoje, movimento de alta, alta por enquanto 0,35%, faltando aqui mais ou menos uns 20 minutos ainda para fechar o pregão para o dólar. Então o dólar segue dentro de uma característica de tendência de baixa no gráfico diário, mas o movimento é de subida no gráfico diário. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente o G60 não está aqui em tendência de alta. O G60 está em tendência de alta ainda. Fez esse movimento de alta saindo de uma congestão e agora faz uma correção e respeitando a região dos 734 a 730. Sinalização de alta que seja no G60 ou no gráfico de 30 minutos a partir do próximo pregão vai ficar mais configurado o dólar para se buscar a operação de compra de fundo ascendente de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Caso volte, abra caindo, volte para baixo de 730 e depois o G10 recua, G10, G5, gráfico de 10 ou de 5 minutos, recua para gerar topo descendente, aí sim me animaria mais para se trabalhar numa ponta vendedora de day trade, tentando pegar um movimento ali para buscar uma região de suporte importante na faixa dos 716,50. Abaixo disso teria suporte em 705,50 até os 700. 3.700 seria a zona de suporte mais relevante para o dólar, ou seja, daqui desse ponto até essa região aqui, região mais forte de suporte após esse 716 também outro ponto importante de suporte para o dólar, em conjunto com esse topo aqui anterior. Partindo para as ações, PTR4 no dia de hoje, alta de 0,4%, em cima no patamar de suporte, então a ação está aqui nesse suporte, mas dentro do movimento de baixa. Então, dentro do que eu falei até no Ibovespa, aqui está dentro do movimento de baixa. Gráfico de 60 minutos, comparando esse movimento forte para baixo e essa subida aqui mais travada, se a Petro gera aqui tentativa de subida e proporciona algum topo para baixo da média móvel de 3 períodos no gráfico de 60 minutos, o ideal é até que abra subindo e depois gera alguma sinalização assim para baixo
o interesse maior seria abrir posição de venda na Petro pelo G60, tentando pegar até um movimento de retorno para a zona de suporte, ou até um pouco mais do que isso. Região aqui na faixa dos 24,77 a 24,66. Olhando agora para Vale 3, lembrando, a Petro nessa semana, queda de 2,36%. Não deu sequência, caiu aqui 2,36%. Ficou aqui mais de lado ainda no gráfico semanal, mas ainda não gerou nenhuma sinalização mais relevante de queda em termos de gráfico semanal, ou seja, para dar um movimento muito forte para baixo, ainda não tem nada tão relevante, ou seja, tem um patamar aqui que vai ser relevante se sustentar acima. A perda dessa região pode ampliar justamente a chance de se ter um movimento maior para baixo na Petro. Na Vale 3, a gente teve um dia de hoje com boa alta, né, de 4,62%. Está dentro aqui do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, mas boa alta. A semana que estava com a queda de 12%, já está aqui só entre aspas, né, 5,92% na semana. Segue dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. A tendência do gráfico semanal continua sendo a tendência de baixa de médio prazo, mas o ativo foi lá invadindo a região dos R$40, tem aquela região de suporte por volta dos 40 até a região dos 38,50 como região importante de suporte. Ativo bateu aqui na região dos R$40,51, a mínima do dia, superou a máxima do candle anterior, gerou um chamado engolfo de alta e também aqui o falso rompimento, né? Fecha uma vez abaixo do suporte e volta para cima no pregão seguinte. A alternativa que teria aqui, ou a entrada aqui para tentar pegar um repique de alta, ou pelo intraday do próximo pregão, recuos no gráfico de 15 minutos, pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta a favor aí de day trade na ponta compradora da Vale 3, a favor do movimento de subida, seja do gráfico de 60 ou até mesmo do gráfico de 90 minutos, tentando pegar aqui um movimento de alta maior na Vale 3. Aí resistência mais relevante aqui, vão ter resistências mais intermediárias, né? Na faixa dos 44,40, outro nível 44,68, mas mais representativa mesmo vai começar aqui na faixa de 46,60 a 47,44. Depois disso, na faixa dos R$48, próximo nível de resistência para Vale 3. Depois disso, vamos falar de RBR3, recomendação de compra no pregão de hoje, mas agora para a última, basicamente entrando na última meia hora de pregão, recomendação de compra. O ativo fez algo parecido com o que teve aqui para trás, esse movimento assim, e aqui de novo fez um movimento parecido e gerou alguma sinalização para cima. Aqui gerou esse candle aqui forte de alta, e aqui está gerando esse candle, inclusive fechando acima dessa máxima. Eu recomendei compra nesse ativo, na expectativa de continuidade da tendência de alta do papel, principalmente ali pelo gráfico semanal. E passando aqui os dados dessa entrada, 88,62, por volta de 88,62, o stop da operação abaixo da mínima de hoje, 84,90, objetivo 96,06, risco de 4,2% e alocando 12% do capital total nessa operação, ou seja, stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida nesta ação. Gol 4, candle de recuperação em cima de uma região aqui de suporte, ou seja, de 3 topos anteriores, ganhou força aqui para cima. E no gráfico semanal isso vai proporcionando ali um pivô de alta no gráfico semanal, aumentando a probabilidade de subida dessa ação. Então, por enquanto, expectativa maior de alta. Ficou só um pouco, vamos dizer assim, o stop ficou um pouco longo comparado ali à distância para o topo anterior na Gol 4, né? Comparando na questão de o tamanho desse movimento de subida e o tamanho dessa correção em termos principalmente de tempo. Mas o papel continua bem configurado e pode justamente na superação da máxima do pregão de hoje, candle semelhante ali de um martelo, num padrão de reversão de alta, ou seja, superação da máxima desse candle, confirma o padrão de reversão e aumenta a probabilidade de ter um movimento de subida em cima de Gol 4. A Loop 11 também pode proporcionar fundo a partir de segunda-feira, mas seria até mais interessante que esse recuo que ela está indo em tendência de alta, assim como a Gol, que esse recuo fosse um pouco maior no tempo para depois gerar um fundo ascendente no gráfico diário no decorrer da próxima semana, proporcionando compra aí de swing trade. Raio 3, candle forte de subida, superou a máxima do pregão anterior, gerou fundo ascendente no gráfico diário, apontando para testar essa zona de resistência. Só que o candle também ficou bem grande para se buscar uma entrada até bem acima da média de volatilidade do papel dos últimos 10 pregões, para se buscar uma entrada aqui com stop aqui embaixo. Então, uma das alternativas para o próximo pregão seria avaliar um recuo do preço, mesmo que o preço vá mais aqui para cima, avaliar, seja no próximo pregão ou nos próximos pregões, avaliar um recuo do preço no G60, gráfico de 60 minutos, para buscar ali planejar uma entrada de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta, tentando estabelecer um stop mais curto e, logicamente, tentando pegar uma relação risco-ganho mais favorável com isso.
Rente 3 também quendo muito grande para cima, alta de 4,31%, então já no leilão de fechamento, está vendo que o fechamento aqui para cima dos R$ 32,20, então o ativo está foi bem no pregão de hoje, deixando até a semana de forma positiva ainda, 1,01%, pode alterar o leilão de fechamento, mas por enquanto também vai apontando para testar efetivamente a resistência na faixa dos R$ 33,30 e depois na faixa dos R$ 34,00 resistência a esse papel. Aqui também teria que ter algum tipo de recuo ou simplesmente entrar pelo G60, quendo de rompimento com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, visto que pelo G60 o ativo conseguiu proporcionar um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, então a sinalização bem positiva na Rente 3, com possibilidade de compra, só que com stop grande aqui, um stop de 5,6%, considerando a volatilidade média do papel. E por último aqui B3SA3, dentro do que eu falei em cima do Ibovespa, naquela questão de perdeu aqui a mínima da semana passada e no pregão de hoje está tendo alta de 0,52%, está respeitando aqui a região de resistência de antigo fundo, que era suporte, e agora podendo proporcionar a sinalização de baixo no gráfico intraday para se buscar um pouco mais uma venda na continuidade, tentando pegar uma parte da continuidade do movimento de queda aqui no gráfico diário, que ela anulou a tendência dela de alta de curto prazo através dessa queda. E agora essa região de resistência pode funcionar justamente como ponto de apoio para fazer a operação de venda. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até segunda-feira. Um excelente final de semana a todos.